E para a gente fechar, ficou algum rescaldo ou alguma informação mal repassada sobre a condução do futebol no ano passado? Não acredito, assim, Diego, que tenha ficado nada, né? A segunda pergunta que vem nessa linha, da minha parte, zero, né? Agora, como disse, se alguém ou alguma outra pessoa faz algum tipo de comentário que não tem absolutamente nenhum sentido maldoso, descabido, eu desprezo apenas esse tipo de pessoa e comentário, né? Veja que nós entramos em uma missão na tentativa de não deixar nenhum real de dívida no ano passado. Isso é muito importante dizer. Porém, infelizmente, sobretudo, entretanto, não foi possível em função de diversos fatos supervenientes que ocorreram. Nós investimos R$ 95 mil em obras de infraestrutura na Arena que não estavam no planejamento. 95 mil. Desculpa, não tivemos o aporte da administração municipal, tá? São mais 50 mil que deixaram de entrar para os cofres do futebol. Nós não tivemos também, nós loteamos, inclusive, a camiseta em um ponto ou outro com a promessa de que entraria R$ 40 mil para o futebol. Acabou esse valor não entrando. A União tinha uma dívida na Federação Gaúcha de R$ 30 mil, e o futebol, o grupo, não sabia, esse valor foi descontado. Nós tínhamos em permuta de anos anteriores também, em questão de placa, de algum valor que entrou em uma instituição bancária, retido, R$ 14 mil. Então, foram diversos fatos supervenientes, né? Nós ficamos... Não tem como fazer futebol, Diego. Sabe quanto é que nós arrecadamos no ano passado de bilheteria e Copa? R$ 28 mil. 2 jogos deram prejuízo. R$ 28 mil de bilheteria e Copa foram arrecadados no ano de 2014. E todos os recibos, as notas fiscais, tudo foi entregue ao Conselho Deliberativo e deve estar no escritório do União Frederiquense, que, inclusive, eu faço questão que qualquer sócio vá lá e diga, eu quero ver o que foi feito. Está ali, transparência total, e foi com esse propósito que nós assumimos e entregamos um grande trabalho no ano passado, com maior dignidade, né, maior respeito à camisa, ao clube, à nossa torcida, né? E, inclusive, até posso mandar para ti amanhã ou depois de amanhã, enfim, só preciso contatar o querido amigo Alex, que era o nosso financeiro, né? Fazer um cálculo exatamente do que ficou desse rescaldo todo. Ficaram previsões também orçamentárias de valores para entrar, para serem saldadas algumas dívidas, e ficaram algumas dívidas, né, como é natural na história da União Frederiquense, dívidas de ordem de rescisão de atletas e do alguns futebol. outros... futebol, alguns outros penduricários também. E nesse ano, inclusive, vai ficar dívida, porque o futebol ele sempre trabalha com prejuízo. Historicamente, dentro da União, sempre ficou dívida, né? Então, ficou a rescisão dos atletas, os últimos dias trabalhados e mais os direitos trabalhistas, né? E alguns outros penduricários que, se a gente fizer um contraponto aqui com o que nós não conseguimos arrecadar em função de alguns fatos supervenientes que eu já citei, alguns outros que poderia citar, como, por exemplo, nos ofertaram até um terreno para botar no futebol e depois sumiu essa ideia. Então, tem tanta coisa que eu poderia ficar remoendo aqui, mas jamais vou fazer isso, né? Isso aí é olhar para frente, vida que segue. A União sabe que sempre pode contar comigo e com as pessoas que estiveram junto conosco nesse processo. Se você fizer um confronto de dados do que ficou para trás e do que deixou de entrar, dá quase do 0 a 0, né? Então, eu encaro como o futebol 2024... E depois foi feito ações também para saldar um pouco essas dívidas. Eu lembro que lá no grupo, numa reunião que teve audiência pública, lá o Silva, do Mercado Silva, vamos fazer uma rifa para poder pagar algumas contas, foram feitas, tiveram alguns remidos sendo comercializados. A sociedade, de certa forma, se levantou, saldou algumas contas, outras que não entraram, infelizmente, né, por alguns fatos, como eu disse, supervenientes, mas também não vale a pena ficar explorando esse tipo de coisa, mas
com maior tranquilidade, seria um futebol quase que no 0-0, deixaria sim um saldo devedor, mas seria muito aquém do que foi, né?